Qual seria a mãe de todas as teorias de conspiração? Quem se interessa por assuntos fora da caixinha, como ufologia, antigos astronautas, criptozoologia, UPARTS, paranormalidade, governo oculto, mistérios do sobrenatural, de maneira geral, uma pessoa vista como um aficionado pelas chamadas teorias de conspiração. Afinal, essa pessoa, como você, mente aberta, trafega por conteúdos que, de maneira geral, jamais serão apresentados nos telejornais de canal aberto ou em qualquer veículo da mídia mainstream. Ao longo do tempo, quem busca informar-se em relação a esses temas, inevitavelmente acabará diante de informações que combinam esses assuntos em um só universo. Ou seja, quem de fato aprofundar-se, por exemplo, em ufologia e temas que tratam de objetos voadores não identificados, vai acabar acessando conteúdo sobre abduções e seres alienígenas. Ao longo dessa trilha, em algum momento, vai receber informações que abordam a possível presença e influência de seres extraterrestres ou extradimensionais no nosso passado remoto. Disso, certamente vão surgir informações questionando o limite entre acontecimentos tratados nas escrituras sagradas e mitologias de civilizações antigas ou extintas e a existência desses seres, o que inevitavelmente vai tangenciar o questionamento da origem espiritual de algum desses seres e invocar a escatologia ligada a temas apocalípticos. E então vai começar a aparecer material relacionado a sociedades secretas e escolas de mistério, e os questionamentos sobre estrutura de domínio da nossa sociedade e o quanto pode haver de entidades espirituais que estejam em conjunto com as elites e os governos planejando colocar em prática um plano de controle que, para se consumar, envolve a combinação de todos os demais temas onde esse caminho de conhecimento alternativo se iniciou. É essa combinação que caracteriza a teoria unificada das conspirações, ou a mãe de todas as conspirações. Vamos então buscar num filme chamado A Conspiração, montar um pouco desse quebra-cabeça da teoria unificada das conspirações. A gente tem um episódio sobre os anjos caídos. Lá a gente cita a crença de muitas pessoas atualmente de que a gente estaria vivendo a metáfora do princípio das dores, que é citada na Bíblia no Novo Testamento, nos livros de Mateus 24 e Marcos 13, considerando os diversos sinais e acontecimentos dessa nossa era, como a gente aborda lá no vídeo. A gente lê em Marcos 24 o seguinte: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Nessa frase final aqui, nós temos então esse conceito que está movendo muita gente hoje em dia. E qual a relevância desse assunto, conforme está registrado nessa passagem bíblica, no contexto geral de quem tem interesse pelos nossos temas aqui do Universo Mente Aberta e como isso se relaciona com a teoria unificada das conspirações? Bom, como o princípio das dores é um tema escatológico, ou seja, que está relacionado aos sinais do final dos tempos, mencionados por Jesus, por exemplo, nesses versículos, mas também nos acontecimentos que antecedem a chamada Grande Tribulação, que está descrita no livro do Apocalipse, e que é prévia à vinda do Messias e o dia do julgamento final. Tratar desse tema pelo aspecto espiritual ou metafísico, mas não religioso, exige que a gente possa especular sobre o porquê dessa tribulação, por que isso aconteceria. E principalmente especularmos também sobre quem teria interesse na concretização desse evento. A quem interessa que sobrevenha à humanidade uma grande tribulação e para quê? Por que estaríamos vivendo todos esses sinais do princípio das dores?
Pois bem, uma grande tribulação viria como consequência, ou talvez até a causa, de uma mudança drástica na estrutura da nossa sociedade, em relação ao que tem sido a nossa vida ao longo dos últimos milênios da civilização ocidental. Essa mudança seria um reset, que inevitavelmente implantaria uma nova ordem mundial. E a implantação dessa nova ordem mundial interessa especificamente a um grupo que, ao contrário da maioria das pessoas, ganharia com ela. Assim, dado esse contexto, a gente pode entender a teoria conspiratória que envolve a criação de uma nova ordem mundial e a existência de uma elite que, como peças em um tabuleiro de xadrez, jogado entre as trevas e a luz, está a serviço de um poder dominador global que vem lutando no mundo espiritual para, enfim, conseguir a vitória. E a gente chega então aí ao filme de ação que a gente comentou ali no começo. É um filme que foi lançado em 2012, é um filme canadense chamado A Conspiração. Em tom de documentário e usando também o recurso de found footage, que é aqueles filmes tipo A Bruxa de Blair e Contatos do Quarto Grau, onde é simulado a questão de haver um filme perdido e que foi achado por alguém, que é um recurso para dar mais realismo ao filme. Tal história do filme conta a trajetória de dois documentaristas que se chamam Aaron e Jim, que decidem fazer um filme sobre um teórico de conspiração chamado Terence G, depois que eles tomaram conhecimento de como a mídia tratava e ridicularizava esse conspiracionista nas suas aparições em público, que ele fazia pressão em cima das empresas e conglomerados que, segundo ele, estavam envolvidos na concretização de uma nova ordem mundial relacionada a uma elite que fazia parte de uma sociedade secreta. Quando o Aaron e o Jim, esses jornalistas, conseguem se aproximar do Terence G, eles descobrem que ele vinha montando um complexo e profundo quebra-cabeças na medida em que ele coletava meticulosa e obcecadamente informações sobre geopolítica, notícias do cotidiano e fazendo conexões entre eventos históricos significativos, incluindo a Primeira Guerra Mundial e os ataques de 11 de setembro. Esse conspiracionista acaba desaparecendo misteriosamente durante a realização do documentário e os dois cineastas são atirados num verdadeiro rabbit hole, que é o buraco de coelho, que os leva a se infiltrar num mundo de ocultismo e poder que envolve uma sociedade secreta chamada Tarsus Club, composta por gente muito influente, o que traz desdobramentos perigosos para os dois aí, para o Aaron e para o Jim. Nesse processo deles, em que eles buscam desvendar o que teria acontecido lá com o Terence G, que é o conspiracionista, quando eles descobrem que a pesquisa sobre os diversos eventos que aparentemente não têm conexão entre si afetavam a história da humanidade ao longo de séculos e que isso convergia para essa sociedade secreta chamada Tarsus Club, esses jornalistas descobrem uma única evidência da existência dessa sociedade, que foi um artigo escrito na revista Time por um jornalista chamado Mark Tucker. Quando eles conseguem encontrar esse jornalista e falar com ele, o Tucker revela que os membros da sociedade Tarsus Club são adoradores de um deus chamado Mitra e por isso eles realizam um sacrifício de touro num ritual que eles fazem nas suas reuniões. Num contexto que lembra cenas de um outro filme que entra fundo no mundo sombrio das sociedades secretas que estão por trás do poder nesse nosso mundo, que é o filme De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick, a gente vê, nesse A Conspiração, os jornalistas conseguirem penetrar numa das reuniões dessa sociedade, lá do Tarsus Club, que está sendo realizada numa mansão na floresta. Eles levam câmeras escondidas, e aí, para a gente evitar mais spoilers sobre o filme, vocês conseguem imaginar o que acontece, né? Esses dois cineastas com a câmera escondida, infiltrados nesse ritual, nessa mansão na floresta, e o que pode acontecer com pessoas que seriam pegas como penetras para documentar um ritual dessa elite, que era o ritual de matar o touro. Bom, no final do filme é sugerido que os cineastas
foram convencidos a divulgar um documentário mais light e favorável ao Tarsus Club, e são apresentados membros da sociedade secreta dando entrevistas alegando práticas inofensivas que eles usam só para assustar e evitar intrusos nas reuniões. Nesse material, o Tarsus Club então assegura ao público, ali no filme, que os seus membros não estão envolvidos em nenhuma conspiração nefasta, mas que simplesmente buscam a cooperação mundial entre governos, empresas e indivíduos. Esse discurso parece familiar para alguém? O filme, obviamente, ele não foi um blockbuster, como se diz, não foi um estouro de sucesso, ele não chegou nem perto de outros filmes sobre conspirações e sociedades secretas que abordam o assunto como ficção, como o filme Inimigo do Estado, lá com Will Smith, e o filme Teoria da Conspiração com Mel Gibson, ou fórmulas hollywoodianas de adocicar teorias light, misturando essas teorias com filme de ação, como é feito para as versões aí dos livros Código da Vinci ou Símbolo Perdido. Mas ainda assim, timidamente e com diversas críticas de quem definitivamente não acredita que exista um mundo fora da Matrix, ou seja, quem não está ligado aí ao universo mente aberta, obviamente criticou o filme. A conspiração originou ainda assim um certo hype na internet, gerando a sua própria conspiração, a partir das postagens que a gente consegue achar na web, de pessoas obcecadas por pesquisar, por exemplo, quem registrou os domínios lá, a URL do Tarsus Club, porque isso tinha, e foi tirado do ar depois. E esse pessoal também quis descobrir se esse Tarsus Club existia mesmo, quem seria o financista e investidor chamado Murray Chance, que aparece no filme como um dos poderosos líderes do culto do ritual do touro lá no filme. Assim, o filme A Conspiração é um bom ponto de partida para a gente expandir a discussão dos aspectos envolvidos na nova ordem mundial e na crença de que existe um governo oculto, uma mão invisível, que secretamente conduz a nossa história e vem travando uma batalha espiritual para conseguir chegar ao seu objetivo de controle global do nosso planeta. Os indícios dessa batalha estão registrados em diversas passagens bíblicas. A gente vê em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A gente vê também em 1 João, capítulo 5, versículo 19, que sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Ou em Lucas 21, 9 até 12, e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. E então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. O filme A Conspiração é uma ficção, assim como todos os seus personagens. Mas, como ele usa tantos elementos similares a fatos da vida real, é possível acreditar que o roteirista e o diretor disfarçaram possíveis eventos, grupos e pessoas reais sob esses personagens fictícios. Particularmente, eu diria que o filme apresenta sim a realidade sob a forma de uma obra de ficção, e sem nenhum exagero, muito pelo contrário. O sistema a partir do qual a nossa história tem sido escrita é sim conduzido por pessoas poderosas, sejam empresários ou políticos, e mesmo homens de mídia e big techs que fazem parte de sociedades secretas e acreditam no ocultismo há milênios, utilizando rituais para definir os rumos da humanidade através do controle sobre a cultura. As empresas de mídia, as tendências tecnológicas, as empresas em geral, as tendências de mercado e os partidos políticos. Então vamos analisar como o filme pode refletir situações e pessoas reais? Vamos começar pelo personagem conspiracionista.
O Terence G, vivido pelo ator Ace Peterson, nos lembra de conspiracionistas radicais como o Phil Schneider, o William ou Bill Cooper, o Max Spears e o Alex Jones, que chegaram a colocar a sua vida em risco para divulgar para a sociedade a verdade oculta e abrir os olhos da massa ingênua e robotizada sobre como funciona essa nossa Matrix. Desses 4 exemplos aí de conspiracionistas que eu citei, só o Alex Jones ainda está vivo. E volta e meia ele se mete em polêmicas e confusões lá nos Estados Unidos pelas suas declarações e manifestações nas suas redes, que estão relacionadas ao seu portal chamado Infowars. O Alex Jones ele foi banido das mídias mainstream, como o YouTube, onde ele tinha 2 milhões de inscritos e mais de 1 bilhão de visualizações, assim como o Twitter, o Facebook e o Instagram. Ele aproveitou a disponibilidade de plataformas alternativas de streaming e redes sociais que a democracia americana felizmente proporciona, como o Odyssey e o Getter, para manter o seu portal e seu público, usando outras plataformas e colocando no ar a sua própria plataforma online. No entanto, apesar da sua personalidade exagerada e as manifestações polêmicas, o Alex Jones foi o único capaz de conseguir se infiltrar incógnito numa das reuniões anuais do Bohemian Grove, e ali ele filmou um sinistro ritual de abertura chamado The Cremation of Care, que inclusive a gente cita no episódio sobre pactos do hip hop. Talvez esse seja o grupo, o Bohemian Grove, que mais se assemelha ao culto do Tarsus Club apresentado na ficção do filme A Conspiração. Em relação aos outros 3 conspiracionistas que serviram de prováveis inspirações também para o personagem do Terence G, e que, assim como esse personagem do filme, infelizmente eles não puderam viver para ir adiante nas suas investigações, vamos falar um pouquinho da história deles. E é de se pensar por que esses 3 morreram e o Alex Jones ainda está vivo. Vamos começar com o Phil Schneider. O Phil Schneider ele foi encontrado morto em janeiro de 1996, aos 49 anos. Ele afirmava ser engenheiro e ter trabalhado em várias instalações subterrâneas do governo e dos militares americanos, incluindo a famosa base Dulce, lá no Novo México, na qual ele estava quando houve um violento confronto entre alienígenas hostis e militares em 1979. A gente fala brevemente sobre isso no episódio sobre o Integratron e o George Van Tassel. O Phil Schneider passou a realizar palestras por todo o território americano a partir de 1994, ou seja, 2 anos antes da sua morte, e nessas palestras ele focava em dar o seu testemunho sobre as infelizes experiências que estavam sendo realizadas na base Dulce. Ele revelava encobrimentos do governo, projetos secretos conduzidos pelos militares e agências governamentais e a colaboração escusa entre o governo americano e alienígenas nessas bases subterrâneas, que era parte de um acordo, segundo o Phil, chamado Tratado de Greada. O Phil tinha vários problemas de saúde, como dor lombar crônica, osteoporose, esclerose múltipla. Ele tinha que usar muleta, ele tinha órtese corporal, órteses para as pernas, usava uma bolsa de colostomia, catéter e andava de cadeira de rodas. Ele apresentava uma cicatriz que descia do topo da sua garganta até abaixo do umbigo e uma outra cicatriz que descia sob as suas costelas, de um lado a outro. Ele tinha câncer e acreditava inclusive que isso foi causado pela exposição ao que ele chamou de radiação de cobalto, durante essa rebelião lá, da qual ele participou em Dulce. O Phil Schneider sempre alegou que todos esses problemas de saúde, inclusive a perda de 2 dedos dele, na mão esquerda, foram consequências desse violento conflito nos subterrâneos da base de Dulce em 79. Segundo a sua esposa, Cynthia, o Phil resolveu passar os últimos 2 anos de vida fazendo essas revelações depois que um colega dele, que também era dedicado a publicar temas relacionados a segredos de OVNIs e ufologia, foi encontrado morto num parque e isso foi tratado como suicídio, sendo que não havia evidências que comprovassem que não foi um homicídio. O Phil Schneider se sentiu ameaçado, inseguro
e achou que deveria então revelar o que ele sabia antes que isso acontecesse com ele. Ele muitas vezes tornou público que ele estava marcado para morrer. Se eu cometer um suicídio, ele disse a um amigo próximo, eu terei sido assassinado. É a mesma frase que foi dita aí pelo fundador da McAfee. Ele inclusive chegou a tatuar isso no braço dele e acabou como acabou. O Phil Schneider deu a sua última palestra em Denver, Colorado, 2 meses antes do seu suposto assassinato. Ele foi encontrado morto no seu apartamento, lá no estado do Oregon, e ele estava morto há vários dias, mas o corpo dele estava numa posição incomum. Os seus pés estavam embaixo da cama, sua cabeça estava no assento da cadeira de rodas num ângulo incomum, e o resto do corpo estava no chão, com as mãos ao lado. Foi encontrado sangue no chão, perto da cadeira de rodas, mas não havia sangue na sua cadeira de rodas, por exemplo. Não havia feridas no corpo para explicar esse sangue. Nenhuma nota de suicídio foi deixada e o seu atestado de óbito acabou sendo emitido com a causa-morte de ataque cardíaco. Análises forenses posteriores mostraram impressões, marcas em torno do pescoço do Phil, com a largura de um tubo de látex de catéter, o que sugeria então que a sua morte teria sido motivada por estrangulamento. A sua esposa, Cynthia Schneider, afirmou que agentes da inteligência dos Estados Unidos revistaram completamente a casa deles logo depois da morte e levaram com eles pelo menos 1/3 das fotografias de família. A Cynthia também observou que o material das palestras do Phil e as notas que ele vinha organizando para lançar um livro que acabou jamais sendo lançado sobre OVNIs também desapareceram do seu apartamento, mas dinheiro e objetos de valor permaneceram intocados. Uma nota interessante sobre o pai do Phil Schneider. Ele se chamava Otto Oskar Schneider, ele era alemão e ele nasceu em 1906 lá na Alemanha e ele serviu como capitão dos U-Boats alemães para a Marinha durante a Segunda Guerra. Ele foi repatriado nos Estados Unidos, vindo a trabalhar na inteligência naval americana durante a Operação Paperclip, que a gente cita também no nosso episódio sobre UFOs e UAPs, que foi uma operação americana que repatriou diversos cientistas e militares alemães depois da derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, inclusive o Wernher von Braun, que é o pai do programa espacial americano, um cientista importantíssimo na NASA e no desenvolvimento dos foguetes que foram à Lua, das missões Apollo e tudo. E então o pai do Phil Schneider participou dessa operação Paperclip, tendo sido trazido para os Estados Unidos lá depois da guerra. E aí ele lá nos Estados Unidos, trabalhando na inteligência naval, participou dos programas de desenvolvimento de submarinos nucleares. O segundo conspiracionista que não está mais entre nós é o Milton William ou Bill Cooper. Ele pode ser considerado o teórico de conspiração que os outros teóricos da conspiração gostariam de ser. Ele começou trabalhando no rádio na década de 1980, sendo o primeiro a misturar teorias de conspiração da nova ordem mundial com Nova Era e OVNIs. Em 1991, o Bill Cooper publicou seu livro Behold a Pale Horse, que significa Eis um cavalo pálido. E essa frase está relacionada à passagem do livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, que se refere à morte como sendo um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eis um cavalo pálido, e o seu nome, que nele estava sentado, era a morte. Esse livro, Behold a Pale Horse, do Bill Cooper, é um clássico para os conspiracionistas e ele é cultuado porque ele reúne os diversos temas sobre os quais o Bill Cooper criou todas as demais teorias que reúnem esse cenário ameaçador relacionado a planos de governo oculto, entidades extradimensionais e espirituais malignas. O livro traz trechos polêmicos considerados antissemitas e nas suas atuais edições, certas partes relacionadas a esse tipo de comentário foram retiradas. Elas só existem hoje nas versões originais.
Hoje, a editora que detém os direitos desse livro, estranhamente, é uma editora com conteúdo relacionado a publicações da nova era e de obras criadas a partir de canalização com supostas entidades extradimensionais. E a ironia disso é que quando ele era vivo, o Bill Cooper odiava esse assunto de canalizadores e qualquer coisa que associasse extraterrestres a seres de luz. Ele não acreditava nisso. Ele achava que os extraterrestres não são seres de luz. Por tudo que ele acreditava, que ele alegava ter tido acesso, esses seres, na verdade, estavam ligados a um processo sombrio. O Cooper afirmava que trabalhou na Força Aérea dos Estados Unidos e na Inteligência Naval Americana, que é a mesma agência militar que esteve envolvida nos acontecimentos relacionados ao livro que a gente cita no episódio sobre o Mike Marcum e o Projeto Filadélfia. Nessa atividade lá na Inteligência Naval, o Bill Cooper supostamente teve acesso a documentos ultra-secretos que detalhavam o envolvimento dos Estados Unidos com alienígenas. Ele também publicou documentos onde ele revelou uma suposta conexão do exército americano com o satanismo, a existência de bases lunares, a presença de alienígenas na Área 51, então alguns dos assuntos que o Bill tratava. Então ele era basicamente um dos principais precursores aí do que a gente aqui está chamando da teoria unificada das conspirações. Mas, como acontece com muitos desses casos de testemunhos de insiders, como o Bob Lazar, que é a pessoa que também alega ter trabalhado na Área 51 na engenharia reversa de naves alienígenas, tudo que se foi confirmado nas consultas que se fez a registros públicos sobre a carreira militar do Bill Cooper é que ele esteve de fato na Marinha com classificação E5, o que teoricamente é uma classificação funcional que não dá acesso a dados confidenciais, e que ele teria servido realmente no Vietnã, onde recebeu inclusive 2 medalhas em 1969 pelos seus serviços. O Bill Cooper era uma figura, ele era uma pessoa polêmica e temperamental, considerado um radical envolvido com tendências de supremacista branco e alcoólatra. Foi dito que ele exibia sintomas de transtorno bipolar que não foi tratado. Ele afirmava ter sido um membro da Ordem de Molay, que é um braço da maçonaria, e que isso ajudou a conhecer em detalhes os planos para funcionamento da nova ordem mundial. O Bill Cooper sempre navegou nas mesmas águas que o Alex Jones, e isso muitos anos antes do Alex Jones aparecer em cena. Mas ele tinha a reputação de rebater e denunciar a maioria dos outros teóricos de conspiração que ele considerava rivais. Ao longo do tempo, foi ficando cada vez mais paranoico e acusando outros conspiracionistas, como David Icke, que é o grande divulgador das teorias sobre as conspirações envolvendo reptilianos, de serem agentes de desinformação, que atuavam como parte das conspirações. Para o Bill Cooper, o David Icke, por exemplo, estava focando demais em disseminar doutrinas de religiões baseadas nas antigas escolas de mistério e, com isso, propagar o medo. Ele também, o Bill Cooper, acusava o próprio Alex Jones de infligir histeria entre as pessoas com seus discursos. E em relação à relevância, vamos dizer assim, do William Bill Cooper, é legal fazer uma observação. Eu estou deixando na descrição desse episódio um link para uma entrevista de quase 2 horas, 1h56, que o Bill Cooper deu em 1992 para a rede CNN. É impressionante o que ele diz e é muito interessante a gente ver se esse cara realmente for um louco, um esquizofrênico, que transformou a paranoia dele em profecias sobre o futuro. Esse cara está há mais de 30 anos, ou seja, em 1992, nesse vídeo, de quase 2 horas, nessa entrevista para uma emissora, para um jornalista, falando coisas que a gente está vendo hoje acontecer diante dos nossos olhos, em 2026. Então a visão dele, que a gente pode até considerar profética, nessa época em que a gente vê tanto podcaster, ou influencer, ou youtuber, dizendo que está profetizando, que está antecipando acontecimentos geopolíticos com coisa de 1, 2, 3 anos de antecedência, esse cara há mais de 30 anos
baseado inclusive no que ele registrou no livro dele, no Behold a Pale Horse. Na minha opinião, a gente vê com que clareza e com que lucidez um cara considerado um teórico da conspiração, provavelmente um louco, o que levou ao final dele, como a gente vai ver, falando o que ele está falando. Então recomendo que acesse o link na descrição, assista esse vídeo, entenda a obra e a visão do William Bill Cooper e reflita com mente aberta sobre se ele realmente era um louco, se o que ele estava falando era bobagem e se realmente o que era teoria de conspiração em 1992, hoje, em 2026, está se tornando realidade. O Bill Cooper morreu em novembro de 2001, aos 58 anos, num tiroteio com a polícia, depois de 3 anos tentando escapar de um mandado de prisão por evasão fiscal e fraude bancária. Os teóricos da conspiração consideram Bill Cooper um mártir, que teria sido brutalmente espancado e assassinado porque dizia a verdade sobre a vasta conspiração da nova ordem mundial, que, segundo eles, sempre planejou desarmar a população para melhor subjugá-la na implantação de seus planos de dominação global. Nesse estado crescente de paranoia, o Bill teria jurado que ele não seria capturado vivo e ele acreditava que qualquer tentativa de prendê-lo por coisas menores deveria ser respondida com resistência armada. Ele então já havia ameaçado matar quaisquer policiais que tentassem levá-lo, e a polícia então passou a suspeitar que ele estivesse inclusive armazenando uma grande quantidade de armas e possivelmente explosivos na sua casa. No dia 5 de novembro de 2001, o departamento do xerife do condado de Apache, no Arizona, cautelosamente afastou o Cooper da sua casa, ostensivamente cheia de armas, usando um carro estacionado nas proximidades tocando música alta para perturbar ele com isso. Segundo os relatos da polícia, o Cooper saiu de casa e quando os policiais o confrontaram, ele atirou neles com um revólver, chegando inclusive a ferir um dos policiais na cabeça. Aí então a polícia respondeu ao fogo e o Cooper foi morto. E o terceiro conspiracionista aqui seria o Max Spiers. Ele era um proeminente e jovem pesquisador britânico de teorias da conspiração e ufólogo. Ele foi encontrado morto aos 39 anos, sob o que parecem ser circunstâncias suspeitas. Ele era nascido em Canterbury, que é uma cidade lá na Inglaterra, e esse Max Spiers estava trabalhando num novo livro sobre os delitos sombrios de supostos políticos e artistas ao redor do mundo. O Spiers foi encontrado morto no sofá de um amigo na Polônia, para onde ele tinha viajado para fazer uma palestra numa conferência sobre OVNIs. Os amigos e os familiares dele relataram que ele estava em perfeita saúde e muito em forma no momento da sua morte. Mas, no entanto, ele chegou a vomitar um líquido preto no momento lá que ele começou a passar mal e faleceu. Isso aconteceu em outubro de 2016, dias depois do Max enviar uma mensagem de texto para sua mãe pedindo que ela investigasse caso algo acontecesse com ele. Ele foi declarado morto por causas naturais, apesar de não haver nenhum exame post-mortem, né? Ou seja, depois alguma exumação, alguma coisa depois dele ter falecido. Aparentemente, as investigações do Max Spiers sobre os OVNIs e os encobrimentos sombrios do governo podem ter atraído inimigos que o queriam morto, segundo a sua mãe Vanessa Bates, de 63 anos, na época, lá em 2016. Enfim, vamos fazer um resumo rápido da teoria unificada das conspirações. Para ilustrar, vamos fazer isso usando as interessantes conexões feitas no layout desse diagrama. Se te interessar, esse diagrama está disponível no site Deep State Mapping Project, cujo link eu coloquei na descrição deste episódio. Então, resumo da ópera. Conspiracionistas como o personagem Terence J. do filme A Conspiração, inspirados em teóricos reais como Bill Cooper ou Phil Schneider, acreditam que por séculos, ou talvez milênios, a humanidade vem sendo governada por uma elite secreta.
os preceitos e regras de controle dessa elite seriam baseados na guarda de conhecimento oculto reservado aos iniciados de sua linhagem, que garante seu poder praticando magia e dominando leis metafísicas por meio das escolas de mistério e sociedades secretas ligadas a esse conhecimento. Os teóricos acreditam que essa elite se originou em civilizações como Atlântida e Lemúria, oriundas de outros planetas mais avançados, que se estabeleceram aqui na Terra e se mantêm controlando o sistema no topo da estrutura de nossa sociedade. Segundo os adeptos dessa teoria, a grande meta dessa elite é se manter no topo e usar a raça humana como mão de obra barata e fonte de energia para sua existência, reduzindo a população global a um número mais adequado para não extinguir os recursos naturais do planeta. A nova ordem mundial seria o estabelecimento definitivo de um governo global único, sem fronteiras e sem postulados nacionalistas e patrióticos locais, e com uma única religião ecumênica, cenário fundamental para garantir seu total e irrestrito controle sobre toda a raça humana restante. Por isso estariam implantando instrumentos como a dissolução do conceito de família como o conhecemos, a imbecilização das pessoas pelos conteúdos de redes sociais, enfraquecimento e desvalorização da força de trabalho humana com a adoção da IA, robótica e transhumanismo, eliminação da privacidade com mecanismos invasivos de acesso a nossos hábitos pessoais, nosso histórico de navegação online, e então terão o registro na nuvem de nossos pensamentos, pesquisas online, biometria e registro e tracking de chips de passaporte sanitário. Por fim, conseguirão chegar ao cenário favorável para a implantação da renda básica universal, já em testes em alguns países da África e da Ásia e em iniciativas experimentais obscuras, conduzidas isoladamente em alguns países em troca da tokenização da íris pela empresa WorldCoin. A justificativa é apoiada em supostamente compensar a população pela inevitável perda de empregos para a IA e amparada tecnologicamente pela implantação definitiva e global de uma moeda estável digital, eliminando o dinheiro físico para que o sistema do governo único mundial possa controlar pela moeda digital quem pode usar essa moeda, ou seja, quem cumpre as regras e não cria problemas para o sistema. Assim, também controlarão definitivamente quando e para o que essa moeda digital pode ser usada pela população, pois será possível parametrizar critérios de validade para uma moeda digital. Para endossar esse cenário, além de invocar preceitos formalizados pela corrente tecnocrata encabeçada pelo avô materno de Elon Musk no início do século passado, muitos desses teóricos da conspiração também tomaram como base e ponto de partida a interpretação do Livro das Revelações ou Apocalipse de João da Bíblia, o que nos parece fazer algum sentido quando consideramos algumas notícias que vemos em 2026, enquanto ocorre a guerra entre Estados Unidos e Irã com apoio de Israel. Mas enfim, tudo isso não passa de teoria da conspiração, certo? Um rótulo que, a propósito, foi disseminado pelas autoridades responsáveis pela investigação do assassinato do presidente Kennedy em Dallas, no final de 1963. Teóricos da conspiração seriam as pessoas que contestavam a conclusão da investigação. E você, mente aberta, o que acha de tudo isso? Você gostou de saber um pouco mais sobre a mãe de todas as conspirações? Você acha que isso faz algum sentido diante do que a gente está vendo nesse ano de 2026? O que a gente imagina que tem aí pela frente até 2030? Você também concorda com muita gente que o que era teoria da conspiração há 10, 15 anos atrás, hoje diante de nossos olhos e de coisas como as que têm sido reveladas no material do Epstein, refletem que não são conspirações? Deixe a sua opinião aí nos comentários, compartilhe com quem você acredita que tem a mente aberta como a sua e boas reflexões.